Esporte em Foco deste sábado no ar. O programa de hoje vai trazer para você as notícias de Santos Esporte, jogo que acontece hoje, 4 da tarde, na Vila Belmiro, abrindo a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar sobre o jogo do Corinthians com o Grêmio, 7 da noite, na Arena de Itaquera. O Santos deve poupar titulares, mesmo sendo um confronto direto, jogando em casa e a situação do time na tabela não ser boa. Você também vai acompanhar algumas indagações que o Tite respondeu após a convocação da seleção brasileira, primeiro após a eliminação na Copa do Mundo para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Convocação que incomodou muito os clubes brasileiros, que vão ficar a ver navios nas semifinais da Copa do Brasil por muitos de seus jogadores terem sido convocados. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Esporte em Foco. Eu tenho que olhar sob essa ótica, sob esse prisma. Então, tu começa a trazer atletas que tem. Fabinho, ele tem 6 Champions. É o momento, é a oportunidade. Né? E aí, quem mais? Me ajude. Dedé, coerentemente falei, rebentou nos 2 jogos. E nós acompanhamos em loco, e não só. O grande momento que o Dedé está. O Felipe vem com 2 temporadas de campeão brasileiro. Também, quando eu assumi, tinha sido convocado e não foi mais nenhuma vez. Oportunidade. Arthur, por si só, havia sido convocado. Retoma um padrão para que dê continuidade. Quem mais? Andrés. O Andrés é um jogador que foi muito utilizado nas categorias de base, nas convocações de categoria de base. Que tem um lastro, que tem dupla cidadania. Ele tem os pais belga, ele belga e os pais brasileiros. Nos proporcionar, jogando no United em alto nível, agora com um técnico de alto nível, com uma exigência de alto nível, para tê-lo conosco. Para quê? Para oportunidade. É o papel e é o momento. Bom dia, Tite. Rodrigo Matos aqui, do UOL. Sobre essa questão da Copa do Brasil e dos jogadores, dos times que são semifinalistas da Copa do Brasil, primeira pergunta é se vai adotar o mesmo procedimento em relação à final, que também tem uma mesma questão com data FIFA, né? E segundo, a pergunta é se você acha justo, por mais que seja um jogador só, esses 3 times, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, percam jogadores que são bastante importantes em um momento decisivo da temporada por um amistoso contra El Salvador, né? Rodrigo, tem muito sentido essa pergunta que tu colocou. E eu me coloquei e me reportei ao outro lado, porque cheguei aqui através de técnico de clube. E tentei procurar ser o mais justo possível. A essência e a minha responsabilidade, ela é com a seleção, mas eu também tenho que enxergar o outro lado. Então, a oportunidade, como é que tu procurou equilibrar isso? É não trazer 2 atletas de cada clube. Agora, poderia convocar um do Palmeiras, e o Bruno Henrique está jogando muito também, só para ter o acompanhamento dos atletas todos que tem, mas eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que também vêm tendo e vem merecendo nesse momento. Deu a casualidade de coincidir datas. E a maneira de equilibrar isso foi o critério que o Edu colocou de não trazer 2 atletas mais. Talvez forçar uma convocação, trazer um atleta do Palmeiras para deixar tudo equilibrado fosse o ideal. Mas não entendi aí abrir mão do Fred, abrir mão de outros jogadores que estão no bom, citando o Bruno Henrique ou um outro atleta do Palmeiras, ou o Everton, que voltou a jogar agora em alto nível. Fica prejudicado as 3 equipes em detrimento do Palmeiras em função da convocação? Sim, fica. Bom dia. É um torneio, ela não te dá a possibilidade de retorno de um outro jogo. Não é mata-mata, é mata, ela chega numa estação de mata. Mas ficou esse gosto amargo, porque ela ter feito o melhor segundo tempo, vamos colocar aqui, isso me parece inquestionável, e não ter continuado na Copa. Esse sentimento fica. Então, esse trabalho todo realizado, e que fica aqui a gratidão e o reconhecimento aos atletas todos. Num momento tão difícil como nós pegamos,
em retomar, em criar uma expectativa. E hoje, a dor que eu sinto, o chateado, o frustrado que eu estou é em cima de uma expectativa criada que a gente abraçou também. Então, essa nós criamos em cima do bom futebol. E ela tinha todo um potencial também de ir mais longe. Era justo ela chegar na sua semifinal. Para mim, ela era justo. Não foi. Ficou esse gosto amargo para os outros. Mas fica o reconhecimento do trabalho de 13, sim. Fica o reconhecimento, sim. Hoje o Corinthians enfrenta o Grêmio na Arena de Itaquera às 7 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Hoje o Corinthians está distante do seu objetivo, ainda mais por ter sido derrotado pela mesma Chapecoense que se classificou no meio de semana, no último fim de semana. Tem 26 pontos e aparece na 7ª colocação, ante 38 do líder São Paulo. O Grêmio aparece mais em cima com 33 no 4º lugar e almeja deixar no passado o seu fracasso contra o Flamengo. Sem motivos para poupar jogadores desta vez, o Corinthians terá desfalques mesmo assim. O goleiro Cássio cumprirá suspensão automática e cederá lugar a Walter, enquanto o volante Douglas e o atacante Cleison correm o risco de serem vetados pelo departamento médico. O primeiro se recupera de uma pancada na coxa esquerda, enquanto o segundo sentiu incômodo muscular na mesma região. O jovem Pedrinho, por outro lado, está reabilitado de um entorse no tornozelo direito. Pelo lado do Grêmio, o veterano lateral direito Léo Moura está com desgaste físico acentuado e poderá ser poupado, abrindo espaço para Leonardo Gomes. Por questão física, Renato Portaluppi também cogita mexer no comando do ataque, trocando André por Jael. A arbitragem de Wagner Guiuei da FIFA do Mato Grosso, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos da FIFA da Bahia e Eduardo Gonçalves da Cruz de Mato Grosso do Sul. Provável escalação do Corinthians do técnico Osmar Loz: Walter, Fagner, Pedro Henrique, Danilo Avelar, Gabriel Arauz, Pedrinho, Jadson Romero e Matheus Vital. O técnico é Osmar Loz. O Grêmio de Renato Portaluppi: Marcelo Groi, Leonardo Gomes ou Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton, André ou Jael. O técnico é Renato Portaluppi. Hoje tem Sport e Santos na Vila Belmiro, confronto direto para sair ali de perto da zona do rebaixamento. Duas equipes muito pressionadas pela torcida. A escalação do Alvinegro é um mistério. O técnico Cuca cogita preservar alguns titulares para a partida contra o Independiente, terça-feira em Avellaneda, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América. O treinamento em campo desta sexta-feira foi cancelado por causa das fortes chuvas na Baixada Santista. Brian Ruiz, Carlos Sanches e Derlis Gonçalves, que não puderam atuar diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil, ficarão à disposição, assim como Eduardo Sacha, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. Luiz Felipe é desfalque certo. O Sport, depois de uma semana de preparação, terá a reestreia de Eduardo Batista. O técnico disse que estudou o Santos desde o primeiro contato pelo retorno. O time deve ter 3 mudanças em relação à derrota por 3-1 para o São Paulo no último domingo. Saem Felipe Bastos, Rafael Marques e Carlos Henrique para as entradas de Marlone, Rogério e Hernani, respectivamente. A arbitragem na Vila Belmiro vai ser de Delson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Elcio Araújo Neves e Eronildo Freitas da Silva. Provável escalação do Santos do técnico Cuca, que ainda assim, nessa situação caótica que se encontra o Santos, eles querem poupar para jogar contra o Independiente. Me poupe, viu? Vanderlei, Vitor Ferraz ou Daniel Guedes, Lucas Veríssimos ou Robson Bambu, Gustavo Henrique, Dodô, Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches e Brian Ruiz ou Jean Mota, Rodrigo ou Arthur Gomes, Bruno Henrique ou Derlis Gonçalves e Gabigol ou Yuri Alberto ou Eduardo Sacha. Então o time quase todo tem dúvida, né? Só não tem dúvida no gol. Então ele deve poupar sim
ir pro jogo contra o Independiente, o que é uma vergonha, porque o Santos não consegue ganhar nenhuma partida, ganhou do Cruzeiro, agora já tem a chance de se recuperar jogando dentro de casa contra o Sport, confronto direto, eles vão poupar, agora se perderem o jogo não tem que falar que tá tudo bonitinho, que é por causa da arbitragem, pelo amor de Deus. O Sport na estreia de Eduardo Batista, Magrão, Cláudio Vinck, Ronaldo Alves, Hernando e Sander, David Ferreira e Gabriel, Marlone, Rogério e Hernani. O técnico é Eduardo Batista. Boa tarde, Diego José. Aqui sou eu, Fernando. Com relação à convocação da seleção brasileira para os amistosos pós-Copa contra a seleção dos Estados Unidos e a seleção de El Salvador, eu achei que a convocação poderia ter sido muito melhor. Muito melhor. E não só eu, mas como muitos outros brasileiros também acharam que poderia ter sido melhor. De fato, né? Porque convocaram jogadores, por exemplo, o goleiro Hugo do Flamengo, o goleiro sub-20, né? Eu achava que poderia ter sido melhor, né? O Ederson, que na minha opinião poderia ter sido o goleiro titular no Mundial, não foi convocado, né? O Jeromel, que foi para a Copa, não foi convocado. Jovem jogador, mas já foi para o Mundial. O Jeromel não foi convocado. Quem foi convocado foi o Dedé do Cruzeiro. Ou seja, já temos duas polêmicas, né? O goleiro sub-20 do Flamengo, o Hugo, e o Dedé, que poderia ter sido bem melhor. E eu já disse quem poderia substituir eles. Com relação no meio de campo, o Fred, o Paulinho, tudo bem. O Arthur, eu acho que foi uma boa convocação. Na minha opinião, foi uma boa convocação do Tite. Cara que tem um bom futuro. Na estreia dele pelo Barcelona já fez um gol. Habilidoso, volante da base do Grêmio. E o Paquetá também é um bom jogador. Mas tanto o Paquetá, tanto o Arthur, eu ainda acho que eles não têm. Acho que ainda eles não estão preparados para jogar com a seleção brasileira. Acho que ainda que é uma camisa muito pesada para jogadores tão jovens como o Arthur e o Paquetá vestirem, sabe? E com relação ao ataque, né? O Pedro que foi convocado, jogador do Fluminense, que é muito jovem, o Pedro. Eu acho que poderia ter convocado, quem sabe, o Tyson, sabe? O Tyson. Poderia ter sido uma melhor convocação, o Tyson. Ele não disputou o Mundial. Foi convocado para o Mundial, mas não disputou, né? Então, eu acho que poderia ter sido melhor. E essa foi a minha opinião, Diego, sobre a convocação da seleção brasileira. Eu não sei se você acha a mesma coisa, você acha que tá bom. Mas muito obrigado. Aqui, Fernando, direto de Recife, passando a bola para você, Diego. Muito obrigado. Uma vergonha, porque a CBF costuma levantar a Copa do Brasil, aumentou a premiação, os clubes estão mais entusiasmados com a Copa do Brasil. Aí eles vão para jogar contra Estados Unidos e El Salvador, desfalcam os clubes brasileiros, e aí todo mundo tá colocando também a culpa do Tite. A maior parte da culpa é da CBF, porque o Tite não monta calendário. Quem monta calendário é a Confederação Brasileira de Futebol, e muito mal montado o calendário deles, porque não é possível que ninguém saiba montar um calendário do futebol brasileiro, é um jogo em cima do outro. Além disso, data FIFA coincidindo com semifinais da Copa do Brasil, campeonato brasileiro aí sendo desprezado, como o Santos está fazendo. Santos, em um péssimo momento da temporada, não vamos poupar, confronto direto dentro de casa contra o Sport, eles vão poupar para jogar contra o Independiente na Libertadores. Então, parabéns, aí a gente vê como o Campeonato Brasileiro é desprezado por todos os clubes. O Campeonato Brasileiro é um consolo, porque ninguém liga. Começa o Campeonato Brasileiro, começa a Copa do Brasil, começa a Libertadores, todo mundo só fala Copa do Brasil e Libertadores, pela premiação também, porque a Copa do Brasil tem que ser mais alto que o Campeonato Brasileiro. A principal competição de um país, do futebol de um país, é o campeonato daquele país, entende?
Então não adianta colocar 60 milhões de premiação na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro ser 18 milhões. Então não pode isso. Então aí a CBF faz um trabalho para reestruturar a Copa do Brasil, acaba com a Copa do Brasil, acaba com o Brasileiro e ainda a gente vai ter que ver jogadores dos clubes desfalcados, dos clubes a ver navios nesse momento. E a CBF tá de parabéns por fazer isso aí com todos os clubes do Brasil e com todos os torcedores agora que vão ter que se contentar em ver muitos de seus craques não jogando pela seleção, porque o time com certeza já está formado e poucos espaços sobrarão para Pedro, para Paquetá, para Everton Cebolinha, poucos espaços sobrarão. E vão ter que se contentar vendo isso aí. Eles reservas no banco e o time a ver navios na Copa do Brasil. Parabéns, CBF. Semana que vem a gente volta com o Esporte em Foco.